Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui em mais uma live para mais um estudo no canal Venho Sem Demora. Nesse estudo, irmãos, nós vamos dividir talvez em duas partes ou mais. É muito interessante que nós começaremos a falar sobre o significado da palavra desânimo nos dias de hoje, na vida de cada cidadão, seja ele de uma crença religiosa, de um segmento, ou seja uma pessoa que muitas vezes perde até mesmo a noção que os dias estão passando e ele está no estado de comodismo, no estado que fica totalmente depreciado, que não consegue ter uma visão de um dia melhor e de um futuro melhor nas mãos do Todo-Poderoso. Eu poderia dizer também que é uma situação de desencorajamento, é a palavra desânimo. Uma pessoa que estiver sem força, ela está totalmente sem ânimo. O que significa essa palavra desânimo? Tem várias traduções, mas eu resumiria o sentimento de tristeza, falta de ânimo. Nós temos alguns personagens nas escrituras que tiveram esse sentimento. Nós falamos há pouco tempo em outros estudos sobre Elias, né? Sobre o desânimo que ele teve, né? Mas que ele tinha uma incumbência de fazer a obra. E hoje nós vamos falar sobre o desânimo. O preço do desânimo, o choro da vitória. O preço do desânimo, o choro da vitória. Que o Espírito Santo venha trabalhar na minha mente, no seu coração, nesses minutos que nós estamos passando esse estudo, para você que está do outro lado da live, para que nós venhamos ter bom ânimo, como João escreveu num dos seus capítulos e versículos. Ele colocou no capítulo 16 e no versículo 33, tem bom ânimo. Ali o próprio Arrucha já falava, tem bom ânimo, né? Porque nós sabemos que temos que ter bom ânimo para vencer o mundo e vencer essas coisas que estão diante dos nossos olhos, situações adversas, e que muitas vezes nós desanimamos. Falta de emprego, falta de, às vezes, de comunhão na vida conjugal dentro de casa, com esposa, filhos ou familiares. Tem bom ânimo. Eu poderia dizer, resumindo, o mais breve possível, os corações de muitos irmãos, eles dizem que este é o pior dos tempos. A economia vai mal, a vida familiar está se acabando, a adoração é enfadonha, os pregadores que você vê dentro desses templos de pedra já estão dando sono, a televisão e o cinema são escandalosos, né? A sociedade é perversa, é promíscua, e o governo não quer saber de nada a não ser impostos, que nós estamos vendo nesses dias de hoje, e desperdício. Ponto. A vida, o coração diz, está francamente desencorajadora, a situação dos dias de hoje. Eu me lembro de uma passagem também do salmista, Salmos 55:6, para você ler do outro lado da live. Ali fala sobre quem? O rei Davi. O rei Davi enfrentou tempos semelhantes. Seu coração estava inquieto e ele reclamou e gemeu por auxílio de algo. Ele podia ouvir a voz dos seus inimigos, sentir a opressão dos ímpios e ver tempestades e perseguição rodopiando em volta dele. E como muitos de hoje ele ansiava pelas asas de uma pomba para que pudesse fugir para longe e ter descanso. Essa revelação está no livro de Salmos, capítulo 55, versículo 6. Ali Davi já retrata um pouco do desânimo, a palavra desânimo. Também, como eu falei antes, temos o nosso amigo, o profeta e irmão Elias. Essa passagem está registrada em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4.
Elias também teve seu momento. Logo depois de ganhar a disputa, que todos vocês conhecem, talvez até mais do que eu, contra os profetas de Baal, né? Que ele matou aproximadamente 850 profetas de Baal, né? No Monte Carmelo. Ele foi ameaçado por Jezabel e fugiu para Berseba e depois para o deserto. Sentindo-se abandonado, o profeta sentou-se sob um zimbro, lamentando e lastimando a vida. Basta, toma agora, ó Eterno, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Está registrado em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Olha só o desânimo que ele estava. Ele chegou a pedir a morte para si. Situação de desânimo. Aí eu não estou falando de ânimo, é desânimo. O próprio profeta Elias, um homem cheio do Espírito Santo. Imagina nós, se não vigiarmos, né? Eu tenho também aqui, nós poderíamos falar, desencorajamento, né? É a perda do ânimo. A pessoa vem a desanimar. Tem uma revelação em Colossenses capítulo 3, versículo 21, que fala sobre o desânimo, usando uma palavra grega que significa sem paixão. E também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, usado uma palavra que significa de alma pequena. Olha só, primeira carta, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, usa uma palavra que significa de alma pequena, para identificar pessoas que precisam ser consoladas. Olha que interessante. Estar desencorajado é estar desanimado. Estar desanimado é de ânimo abatido, é perder o prazer de viver. Então, nós precisamos buscar essa força no Espírito Santo, na palavra do entendimento, mas muitas vezes dentro desses templos de pedra, esses homens que se dizem teólogos, conhecedores somente da letra, muitas vezes as pessoas estão começando a desanimar, enfraquecer na fé, ficarem presas nos lares e não conseguem mais orar, não conseguem mais estudar as Escrituras. Nós precisamos ter bom ânimo. O desencorajamento, é que eu acabei de falar, ele vai trazendo sobre a mente e o coração da pessoa algo que a pessoa vai se tornar infrutífera. Nós também podemos dizer que uma pessoa que está fortalecida pelo Espírito Santo na palavra, ela sabe que ela vai começar a pensar positivamente. Nós precisamos pensar positivamente. Pensamentos negativos são o começo do desencorajamento. Cada homem domina seus próprios pensamentos. O coração de Davi estava dominado pelas ameaças de seus inimigos, pelos atos dos perversos, contando suas bênçãos, nomeando-as uma a uma, pensando nos seus amigos, sobre nomes justos, meditando sobre as boas coisas da vida. Esses pensamentos seriam levantado o seu ânimo e apressado os seus passos. Interessante isso aí, porque nós sabemos também que ele foi um homem que era muito cobrado, porque a própria Escritura diz que quem é mais dado é mais cobrado. Então, aquele que está na frente da guerra, da batalha, aquele que é um líder, ele foi levantado para solucionar problemas, independente se muitos estão desencorajando e fazendo com que ele venha desanimar. Eu me lembro também de uma passagem no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7 e versículo 9. Ali eu vejo duas revelações. Moisés deixou para Josué ser forte, tenha bom ânimo, né? Que ele tinha que ser forte e ter bom ânimo para conduzir aquele povo, para estar na frente daquele povo. Os hebreus precisavam de um líder assim, e Josué era um desses que poderia ter essa incumbência de fazer com que ninguém viesse a esmorecer, a desanimar, ou através de um ou outro desencorajar um grupo. E Josué foi forte. Nós sabemos das batalhas, quantas vitórias ele obteve. Quando um homem tem vistas curtas, ele perde muito da vida que é valioso e que anima. Elias ficou desanimado no momento em que se
concentrou em si mesmo. Se tivesse colocado os óculos para longe, o profeta teria visto conforme Yahweh lhe informou que tinha 7.000 que não tinham dobrado os joelhos, né, diante de Baal. Saber que os outros estão firmes com Yahweh poderíamos dizer que também restaurar ou restaura o amor e a vida. Nós podemos ver uma referência em cima desse estudo dessa palavra, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 12. Leia e veja o resultado, a qual o mestre nos ensinou. Nós temos também umas passagens escritas quando Paulo dirigiu seu coração a Roma e a defesa do Evangelho. Nada pode dissuadi-lo, nem inimigos que pregavam o Evangelho por inveja para aumentar a aflição contra ele. Temos uma referência em cima desse parágrafo. Filipenses 1, 17 ao 18, ou seja, carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Nem os melhores evangelistas e amigos que o abandonaram. Temos também 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo do 9, o 10 ao 16. Então aí, nós já podemos entender que mesmo que evangelistas e amigos o abandonaram, Paulo não parava de levar a palavra, ele tinha bom ânimo. Ele tinha bom ânimo, assim como o mestre Yahushua falou, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que no mundo nós iríamos passar por aflições. Então, Paulo entendeu isso, mesmo que não esteve na época ao lado dos 12 discípulos, mas ele entendia que ele tinha que ter bom ânimo. Ele foi chamado para levar a palavra, para estar em lugares que muitas vezes não eram lugares que ele gostaria de estar, mas o Espírito Santo o conduzia com sabedoria, entendimento e com sinais que vinham do alto, não terrenos, como nós temos visto, do Deus desse século, príncipe desse mundo. Paulo estava, amados, determinado, né? Paulo estava determinado a não saber nada a não ser Yahushua. Ou Yahushua, eu não diria crucificado, mas pregado no madeiro. Então, temos uma referência, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Tudo o que ele precisou foi que o Eterno o defendesse para lhe dar força e ousadia. Em cima desse parágrafo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17 e 18. E Efésios 6, 18 e 19. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18 e 19. Aprisionado por inimigos, abandonado e hostilado pelos irmãos, ele se elevou acima das preocupações terrestres, escreveu o maior tratado jamais escrito sobre a alegria e a paz que ultrapassa todo o entendimento. Filipenses. A vida é boa, ele disse. Ele disse, a vida é boa. E conforme ele observava, especialmente os discípulos deviam deixar de se queixar, começar a alegrar-se e aprender o contentamento. Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e o capítulo 4, e o versículo 4 e 7, e o versículo 10 ao 12. A vida é sempre boa quando se propõe no coração, né, cumprir todas as metas dignas. Então, amados, alguns versículos que nós passamos, que você venha estudar. Porque nós sabemos, né, que os dias são difíceis, mas não podemos desanimar. Eu vou mostrar agora aqui um rapaz, um moço, que fez aproximadamente 12 salmos, né? E o Salmo 73, ele simplesmente nos deu uma aula. Infelizmente ele olhou muito para o lado dos ímpios, né? Mas depois ele teve um encorajamento forte pelo poder do Espírito Santo e dominou aquela fraqueza de olhar a sorte dos ímpios, né? E começou a buscar a perseverança em estar no centro da vontade do Todo-Poderoso Eterno, né? Essa palavra fala, né, muito sobre inveja da vida dos ímpios.
Salmo 73, esse homem se chamava Asaf, né? O salmista Asaf conta seu testemunho, né, de como quase caiu na tentação de seguir o estilo de vida do ímpio. Ele começa exaltando a Yahweh exatamente por tê-lo livrado disso. O motivo da tentação se deu quando, na percepção de Asaf, a vida do ímpio é perfeita. Ele prospera, não adoece, né, maquina o mal e não é punido e sofre muito pouco, né? Mas que coisa interessante, né? Aí, eu vendo no estudo, certamente ele estava observando a vida de algum ímpio com boas condições financeiras, pois a realidade de um ímpio pobre não aparece como que a descrita no Salmo 73. Salmo 73. Após essa observação, Asaf concluiu: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Olha o que ele falava. Ele era como sacerdote no templo, né? Não nesses templos de hoje, porque o Pai Eterno diz que não habitaria em templos de pedra nem feitos por mãos humanas, mas naquela época nós sabemos que o povo, os israelitas, os hebreus, eles iam, tinha alguém que estava ali liderando, e nós sabemos que Asaf foi alguém que esteve ao lado de Davi, né? Asaf foi alguém que esteve na hora da vitória, ele dançava, ele pulava ao lado da arca. Então Asaf, ele tinha tudo para não ser um homem que viesse a perder a fé, que viesse a desanimar e que viesse a olhar para a sorte dos ímpios e achar que o Eterno não estava abençoando ele. Tem alguns versículos, né, que nós só vamos colocar aqui. Agora já vamos estar lendo aqui no Salmo 73, versículo 16. Mas eu poderia dizer para você que está do outro lado da live, nós estamos dando um pouquinho de conhecimento. Aparentemente, ele cansou desse estilo de vida por não perceber nenhuma recompensa aqui na terra. A perspectiva de Asaf está ferida. Ele não consegue perceber sentido naquilo que está fazendo. Por isso que ele diz, né? Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Olha só, né? Mas nós sabemos que no versículo 17, 73, 17, que nós já vamos ler já, ali ele tomou uma posição. Porque após isso, a atitude dele mudou e suas palavras também. Ele percebeu que o fim do ímpio é terrível. A alma deles não possui segurança e eles estão em confusão constante. Asaf passa por uma conversão e declara ao Eterno o quanto, né, ama e deseja estar com ele, né? Ele diz assim: a quem tenho no céu senão a ti? Ele fez uma pergunta. E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Yahweh é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Que coisa interessante. Esse salmo é belíssimo, né? Belíssimo esse salmo. Nós deveríamos tomar esse salmo como exemplo para nos fortalecer. Eu diria que Asaf, nesse salmo 73, do versículo do 1 ao 3, ali ele fala da inveja dos ímpios. E no mesmo salmo, do 4 ao 12, a prosperidade do ímpio, que ele estava olhando. E no mesmo, do 13 ao 16, ele falava: é inútil manter puro o coração. Do 17 ao 22, ele revela, ou seja, a revelação no tempo. Do 23 ao 28, ele ali relata: bom é estar perto do Yahweh. Eu vou ler só esse versículo aqui, vamos ler uns 2 ou 3 aqui mais ou menos, em cima desses que eu relatei, sobre esse homem que teve uma força tremenda, um ânimo tremendo para superar a si mesmo e não olhar mais para a sorte dos ímpios, não olhar mais para aquilo que o mundo trazia, e ele visualizava
e achava que ele estava perdendo tempo em ministrar, em estar na presença do Eterno, porque quando eu falo ali de templo, não adianta hoje você entrar no templo feito por mãos humanas, esse templo de pedra, e aparentemente parece que está bem, que está alegre, que está com paz, daqui a pouco está triste, daqui a pouco se desvia, daqui a pouco vai para outro, porque Asaf, ele entrou no santuário, ele entrou no Santo dos Santos, mas não com os pés, não só com a cabeça, não com o corpo, mas a sua alma, o seu ser, entrou diante da glória do Todo-Poderoso Yahweh. E aí foi que ele teve a percepção que ele poderia vencer o mal, que ele não precisava mais estar olhando a sorte dos ímpios que seriam apagados da face da terra, como serão. E hoje nós entendemos que não é necessário nós estar dentro desses tempos. A necessidade da nossa alma é estar cheio da graça, da sabedoria que vem do Todo-Poderoso Eterno Yahweh. Salmo 73, versículo 16, está escrito assim, um complemento em cima de tudo que nós lemos. Está escrito assim: todavia, quando, olha só, busquei compreender tudo isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças. Ele falando. Versículo-chave 17, está escrito assim aqui na minha Bíblia Online: até que entrei na casa, no templo, no santuário de Yahweh, e então compreendi o destino dos ímpios. Olha só. Aí ele bota assim no versículo 18, escrito está: na verdade, tu os colocas em terreno escorregadio e os fazes cair na destruição. Que coisa interessante. A percepção dele foi uma mudança rápida. Em torno de tudo aquilo que ele vivia, que ele vivenciava no dia a dia, quando ele estava ali fazendo a obra, ele pôde notar também que a recompensa dele não estaria naquilo que ele visualizava, naquilo que literalmente ele colocava as mãos, mas sim que a recompensa dele, quando ele orou, teve um entendimento do Espírito, ele entrou no Santo dos Santos através do Espírito Santo que estava sobre a mente e o coração dele. Esse Espírito Santo é a palavra, o entendimento que na antiga aliança nós entendemos assim. Era o que vinha sobre a mente dele, é o que dava sabedoria para ele ter a percepção e entender que tudo que ele visualizava de bens materiais na vida daquelas pessoas que estavam ao derredor dele ou próximas dele, não conseguiriam ter uma vida plena de paz, de alegria no espírito, se saíssem daqui desse plano que nós estamos, que se chama peregrinar na terra. Mas Asaf teve a percepção, teve a sabedoria e o entendimento e começou a entender que ele era feliz e que ele não poderia mais estar nesse estado de depressão, nesse estado de desânimo. O preço do desânimo, o choro da vitória, foi o que fez com que Asaf se fortalecesse nesses dias de hoje. Se você olhar para homens, tanto dentro dos templos religiosos como fora, você vai desanimar. E se nós olharmos para a situação financeira deste país, seria e será pior. Mesmo que hoje você não tenha ainda um emprego, mas confie que a porta vai se abrir. Mas sirva o Eterno certo, no lugar certo. Sirva. A sua adoração não é só de boca. A sua adoração tem que partir do seu interior, da sua alma, para que o nome dele seja glorificado em você e através de você para encorajar a outros. Você não precisa correr para templos. Você não precisa estar em campanhas. Você precisa somente ter a percepção daquilo que te traz felicidade, alegria e paz por muitos e muitos dias e anos no tempo que você estiver aqui na Terra. O que mais nós poderíamos falar? No Evangelho, segundo João, vou ver aqui na minha Bíblia Online, né? Evangelho segundo João, capítulo 16. Vamos ver aqui. Vamos ver. Nossa Bíblia Online. Vamos ver aqui. João 16, 20
28 ao 33, né? No 28 ele disse assim, amados, a nossa Bíblia aqui online, né? Ele falou assim para nós: vim do Pai, ele falando para os discípulos, né? Yahushua, o Jesus, como você fala, está escrito na sua Bíblia Almeida, que não é este nome. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Né? No versículo 30. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Yahweh. Veio lá do alto. Ele veio para estar nesse plano aqui com nós. No versículo 31, respondeu-lhes Yahushua: credes agora. Versículo 32, eis que vem a hora e já é. Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Versículo 33, essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavra de encorajamento, palavra que não ia significar que nós não passaríamos por dificuldades em todas as áreas de nossa vida, mas que nós tínhamos que ter bom ânimo, assim como foi dito a Josué: bom ânimo, tem que se fortificar. Fortifica-te na graça que há em Yahushua. Então precisava ter esse bom ânimo. Essa referência está, que nós vemos agora, esses versículos, Evangelho segundo João, capítulo 16, e o versículo do 28 ao 33. Tem de bom ânimo. Né? Por quê? Porque os discípulos de Yahushua, né, eles conviveram diretamente com ele, e ficaram muito desanimados quando ele foi pregado no madeiro. Óbvio que veio desânimo. Né? Veio desânimo. Tinham sido avisados de sua morte. Tinham sido avisados para que eles seriam dispersos. Eles foram avisados. Né? E tinham até falado para Yahushua que tinham reconhecido agora que ele não falava mais por enigmas, mas diretamente, e assim estavam entendendo o que iria acontecer. Né? Mas assim mesmo não estavam preparados. Eu diria que para nós, nos dias de hoje, também o sentimento do medo traz o desânimo, e é algo que o ser humano não consegue, independente se ele está numa crença religiosa, se ele está dentro desses templos, dessas denominações, ele não consegue dominar. O sentimento do desânimo, em cima do medo, vem o desânimo. Foi o que aconteceu com Elias. Né? Foi o que aconteceu com Elias. Veio o medo, porque ele tinha matado 850 profetas de Baal, né? Que estavam ao lado de Jezabel e Acabe, e aí depois do medo veio o quê? O desânimo, que ele pediu até para morrer. Né? Que o Eterno tenha misericórdia de nós. Muitas vezes as pessoas também estão se desviando, saindo desses tempos, mas não querem mais nada. Eu te diria, nós estamos aqui no canal Venho Sem Demora para ser ensinados pelo Espírito Santo e auxiliar você que está do outro lado. Não desânimo. Não fique preso dentro de casa. Não se encerre num quarto. Não caia em vícios, seja qual for. Eu não encorajo vocês ou você a estar nesses templos de pedra, mas sim que você procure orientação do Espírito Santo. Ore com quem realmente entenda os nomes, o formato como deve ser feito a união entre os irmãos, e você verá que vai valer a pena orar nos lares, talvez na rua, não sei, mas vai valer a pena, porque você vai ter uma paz, eu diria de plenitude total do Espírito Santo, total, para que o nome dele seja exaltado através de você, e o Yahweh venha fazer realmente morada no templo, no santuário que é você mesmo, que é nós, em nome de Yahushua. Eu vou ler uma passagem aqui, que eu achei bem interessante, já vou te levar lá,
e Josué, que eu mencionei, mas não li total. Né? Mas antes disso, amados, né? Ainda nesse estudo sobre, agora eu falei desânimo, estou falando agora uma parte sobre o ânimo. Né? Eu acabei de mencionar sobre o ânimo, né? João 16:33, o último parágrafo, era sobre o ânimo, né? Que tinha que ter bom ânimo, tem que ter nos dias de hoje. É mencionado aproximadamente 42 vezes, né? Na palavra de algo, essa palavra, né? Bom ânimo, né? Ânimo. Ter bom ânimo, amados, não é só se conformar com as situações adversas, muito menos sair brigando, né? Não é isso. Ter bom ânimo é sim não esmorecer e fraquejar na fé. Ter bom ânimo, no original hebraico a palavra é shazak, que entre outras coisas significa fortalecer, prevalecer, tornar-se forte, ser corajoso, ser ou ficar firme, ser resoluto, ser persistente, ficar seguro, sustentar e encorajar, não só ele mesmo, como os demais que estiverem ao seu lado, seja dentro do lar, seja no ambiente de trabalho, seja um encorajador, não uma pessoa que venha ser pessimista com as situações do mundo que nós estamos vivendo hoje, com as pessoas que estão nesse mundo de hoje. No grego também eu poderia dizer que essa palavra significa eutumel, e significa animar-se. Eutumel significa animar-se, alegrar-se, estar satisfeito, né? Estar satisfeito. Estar satisfeito. O que é estar satisfeito? Estar num bom estado de ânimo, estar feliz, estar de boa disposição. Isso é estar satisfeito. Muitas vezes nós estamos insatisfeitos, que nem todas as coisas, né, vêm de acordo com o nosso desejo do nosso coração, com aquilo que nós gostaríamos de ganhar, de receber, de estar, né? Nem tudo vem em nossas mãos, mas o desejo maior do Criador sobre a criatura que somos nós, que é o Yahweh sobre nós, é de nós estar em perfeita harmonia e comunhão com a sua palavra verdadeira, não debaixo de jugo de homens, não debaixo de orientações de homens que primeiro querem que você doe algo de si, que você esteja debaixo de um jugo, que você esteja no local determinado, num ponto ali, onde eles acham que ali você será salvo, ali você será curado. Não. O Eterno quer que nós venhamos ter a fidelidade na sua palavra, na sua orientação. E aí você terá a plenitude da felicidade através do entendimento e a sabedoria que vem do alto do Espírito Santo. Buscai as coisas do alto, não terreno, mas para isso nós precisamos muitas vezes pagar o preço do desânimo. E o preço do desânimo muitas vezes é alto, é forte. O preço do desânimo, o choro da vitória. O preço do desânimo, o choro da vitória. Somos, sabemos que cada dia somos animados literalmente por Yahweh. Yahweh nos animou, ou seja, animou aquilo que era barro, que somos nós. Portanto, Ele que é o Criador do ânimo, como de todas as coisas, certamente quer que nós estejamos sempre animados. Às vezes não é possível, pela situação. Mas nós sabemos que não faz parte do plano de Yahweh em nossas vidas que sejamos pessoas desanimadas ou estejamos frequentemente desanimados. É o que mais nós vimos dentro desses templos religiosos, dentro dessas coberturas que se dizem espirituais através desses pregadores, que nós sabemos que o Yahusha não está nesses locais. E eu pergunto sempre, quem está nesse local? Eu te diria que é o Deus desse século, o príncipe desse mundo. Saia enquanto é tempo. Mesmo que hoje, aparentemente, você está vencendo, mas daqui a alguns dias, talvez daqui a alguns meses, você vai ver que as coisas não vão dar certo. Porque ele disse que nós somos o templo do Espírito feito para adorar e glorificar o seu nome. E ele disse que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Foi o que fez.
Elias, foi o que fez Davi, né? E foi o que fez Asaf. Quando adorou um Espírito de verdade, ele entrou no Santo do Santo, ele entrou no templo, não de pedras. Não era templo de pedras ali. Você diz assim, não, mas ele entrou num templo. Sim, naquela época ele entrou, mas não adiantava ele estar dentro de um templo, dentro de uma igreja de hoje, né? Se ele não tivesse uma fé dentro do seu coração. E para estar dentro dessas denominações de hoje, nós começamos a entender e estudar que o Eterno não está nesses locais. Por isso que você vê muita desigualdade, você vê muitas divisões, por causa que ele não está nesses locais. Sai em contratempo. O desânimo pode ocorrer em nossas vidas, mas não pode se tornar um estilo de vida. As pessoas hoje estão desânimo total, se torna um estilo de vida. E você vê que tem pessoas que desanima tanto que a gente conhece várias, não vamos citar nomes, seja conhecidos, seja parentes, pessoas que desanimam de uma tal maneira que muitas vezes você nem nota essas pessoas. Elas próprias se excluem da sociedade, do meio dos amigos. Se fecham, você não vê essas pessoas. E o Eterno não quer isso para mim, não quer isso para você. Quer que você tenha mais uma harmonia, uma convivência com o Espírito dele, mas com pessoas que realmente estejam no centro da vontade da sua palavra. Que essa live venha fazer parte do seu dia a dia no seu coração. Nós demos um estudo, um pouco de conhecimento, um pouco de, literalmente poderíamos dizer, de espiritualidade em cima da palavra que vem do Espírito Santo para nós levarmos até você, para você entender que as coisas se discernem não na letra, mas no Espírito. O conhecimento o homem tem, a sabedoria, entendimento e, digamos assim, os sinais, o entendimento para passar e para a outra pessoa receber, só vem quando o Espírito Santo realmente habita na minha e na sua vida. E que nessa primeira live você guarde alguns versículos que nós lemos para que a sua vida seja plena de conhecimento e esse estudo, né? O preço do desânimo, o choro da vitória. Gravamos a primeira parte, a segunda parte nós vamos fazer e nós ainda estamos providenciando, estamos montando. Não esquecemos não, aqui no canal Venho Sem Demora do estudo sobre o Pai e sobre o Filho. Com certeza vai ser bênção para mim, que já conheço alguma coisa, e principalmente para você que talvez ainda não conheça, mas vai conhecer. Desde já eu agradeço pelo poder que há no Espírito Santo, e na sua palavra, e no Todo-Poderoso Criador, Yahweh, e do seu Filho amado Yahushua. Fica na graça e na paz. Até uma próxima live. Em nome de Yahushua. Amém.